nome é Regina Doria, eu conheci o grupo pelo Anderson Pires e eu sou bipolar, sou diagnosticada há 10 anos e antes disso eu tratava só com terapias alternativas, só com acupuntura, com iridologia, com uma série de outras coisas e não frequentava um psiquiatra. Um divisor de águas para mim nisso foi uma reportagem que eu li uma vez em Veja, em Páginas Amarelas, que foi de um presidente da Associação de Psiquiatria, que ele descrevia uma situação, né, falando de bipolaridade, e que eu achei que naquela hora que aquela pessoa morava dentro da minha casa, porque ele me descrevia, ele falava exatamente tudo aquilo que eu sentia. Então, e ele falava que o tratamento para aqueles sintomas, para aquelas coisas, para a bipolaridade, que eu nunca tinha ouvido falar, era a terapia, né, que era o tratamento terapêutico e o tratamento clínico com psiquiatra. A psiquiatria para mim era uma coisa completamente desconhecida, embora eu fosse já formada, né, eu sou arquiteta, eu achava que procurar um psiquiatra era uma coisa para louco somente, que eu não precisaria nunca de um psiquiatra. Então, o que aconteceu foi que a partir daquele momento eu procurei, depois de muito tempo. Mas eu sofri com isso a minha vida toda. O meu grande episódio de depressão foi na época da faculdade, aos 21, 22 anos mais ou menos, foi o que eu me lembro. Eu sofri muito com a depressão naquela época. E não sabia como tratar, né? Simplesmente tive que esperar aquilo passar, mas que eu me lembro foi assim naquela época. Depois foi às vésperas de casamento, mas ia tratando daquela forma mendiga, assim, muito ralé com uma acupuntura. Era uma coisa que tratava e que voltava, né? E que eu nunca sabia o porquê. Depois eu fui entender que desde adolescente, desde criança, eu ficava contente com medo de ficar contente, porque eu já sabia que ia ficar muito triste depois, né? E os episódios de tristeza foram aumentando muito e cada vez com uma profundidade maior, né? E o que aconteceu? Quando eu procurei há 10 anos atrás, vi, né, nesse quadro, nessa reportagem que eu me enquadrava realmente como bipolar e que eu tive um quadro muito profundo de depressão, eu tive um maluco de um ortomolecular, né, aquele desespero que mulher tem para emagrecer, que me deu sibutramina. Sibutramina pra gente é uma maravilha para derrubar, né? Para enfiar dentro do poço e botar a tampa em cima. Então, ele não soube como me trazer de volta daquela depressão e eu tive que procurar. Então, eu fui diagnosticada como bipolar. Eu tenho quadros na família disso, né? A primeira coisa que as pessoas perguntam, como a gente dorme, se tem pessoas na família com a mesma coisa. Eu tenho minha avó, que era... esqueci o nome. Já vou lembrar. Um tio que era psicomaníaco-depressivo, né? A vovó tinha aquele problema mais grave de psiquiatria, tomava choques, a vovó tinha até medo de chuveiro, coitadinha, minha avó materna. Então, todos os problemas, eles eram sempre na área, na minha parte paterna, né? E vovó era esquizofrênica, vovó tinha esquizofrenia, tinha internações e tal. Eu nunca sofri internação, graças a Deus eu nunca sofri. E eu passei por esses 10 anos, eu passei por 7 psiquiatras. Mas assim, não foram 7, um por ano, não. A penúltima, eu cheguei a ficar 5 anos com ela. Eu só tive um único
que não diagnosticou como bipolaridade, que foi um maluco que disse que eu tinha disritmia cerebral. E nesse, eu fiquei 1 ano com ele me disse que eu tinha disritmia cerebral e me deixou 1 ano inteirinho na hipomania. Bom, gente, vocês sabem o que é hipomania, né? É uma delícia. Nossa, se eu pudesse eu voltaria. Pena que nenhum outro psiquiatra me deixou na hipomania. Trabalhava 20 horas por dia. Eu não saí para gastar, não. Eu saí para produzir. A minha hipomania, ela foi assim, produtiva. Eu queria produzir. Eu não sabia como é que as pessoas podiam ver a vida que não fosse produzindo, trabalhando, produzindo, ganhando dinheiro. Mas ganhar para ganhar mesmo e guardar para um futuro. Eu não via de uma outra forma para poder ficar comprando carros e viajando, nada disso. Eu até fazia, mas não dessa forma abusiva como todo mundo fala. Eu trabalhava muito, trabalhava 20 horas por dia. Eu tive muita gente que se afastou de mim naquela época, até por causa disso, achando que eu só pensava em trabalho e em dinheiro. Eu acabei com o mundo, né? Porque a gente veste a roupa da Mulher Maravilha, porque você acha que você é Mulher Maravilha. E você acha que o mundo tá na palma da sua mão, você pode com tudo, e você tem a razão de tudo. Bom, eu acabei com o mundo, né? Claro. Queria me separar e aprontei aquilo que todo mundo que é bipolar e teve uma crise de hipomania deve saber. Depois dessa crise eu mergulhei numa depressão absolutamente profunda, que foi a pior. E esse médico que me deixou assim não conseguiu tirar. Aí ele, então, desistiu de mim, realmente não tentava mais medicação e eu tive que mudar. E foi nesse período que eu tive uma tentativa de suicídio. Foi a única tentativa, foi nesse período. Aí eu mudei para uma pessoa que foi com quem eu fiquei 5 anos e só saí dela porque ela dava muito remédio. E foi aí, mas foi muito legal porque ela me tirou desse período de depressão. Tudo teve seu lado bom, né? Tudo tem sua importância. E foi aí, eu estava com 7 medicamentos controlados e comecei a não ficar bem com isso. Mesmo com 7 medicações, não tava legal. Foi nessa época que eu conheci o Anderson, a yoga e a meditação, e que foram divisores na minha vida, né? Eu consegui com isso, eu mudei de psiquiatra nessa época, um psiquiatra mais linha dura. Essa outra psiquiatra, ela era psiquiatra e terapeuta, na verdade. Então, eu acho que essa combinação não existe muito. O psiquiatra tem que ser psiquiatra, o terapeuta é terapeuta, não existem as duas coisas juntas. Ela era muito maternal, né? Então, qualquer coisinha, qualquer dorzinha, qualquer coisa, remédio, né? Então, eu desenvolvi crise do pânico, eu não trabalhava bem e tudo mais, até que eu dei um basta em tudo, parei um pouco de trabalhar, falei, vou cuidar de mim agora, vou mudar o cenário, mudei de psiquiatra, mais linha dura, que me deixou sofrer um pouco para poder tirar a medicação, entrei com a meditação e com a yoga. Foi uma mudança radical, foi um negócio fundamental na minha vida, né? Com relação às crises de pânico, por exemplo, em vez da medicação, eu ia, sentava um pouco, meditava e aquilo baixava, aquilo assentava um pouco. O que vocês falam sobre a espiritualidade, eu diria, vocês dizem que não é o espiritismo, mas eu entrei para o espiritismo também, porque eu perdi o meu pai nesse intervalo de tempo, né? E eu conjugo as duas coisas. Eu acho que a espiritualidade e o espiritismo me fizeram muito, muito, muito bem, né? Eu tô com super pouca medicação agora. Hoje em dia eu só tomo lítio. Voltei a tomar um topiramato agora por causa da dor de cabeça, não é nem porque eu tô deprimida, né? Então, frequento o centro espírita, tomo passes, gosto disso, faço meditação, quero voltar para as minhas aulas de yoga, só não voltei por alguma outra razão, mas isso foi muito legal na minha vida. Então, a espiritualidade, ela tem muito a ver com isso. Então, a gente tem uma coisa que ela é incurável, né?
ela tá aí o tempo todo. E o que nos cabe? Conhecimento, né? E domar esse bicho que tá aí, né? Todo mundo tem um pacotinho para levar, isso é nosso. E daí? A gente vai conhecer e vai levar, né? Então esse é o meu recado para vocês, eu queria conhecê-los muito. Gostaria de ir no domingo. E se eu não puder, leva esse videozinho meu, tá bom? Um prazer muito grande. Olha lá atrás, são as minhas bichonas. Um beijo grande.